É isso aí, pessoal. Paz e bem, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira com o seu podcast preferido. Podcast Casa de Belém, o seu podcast, onde nós falamos de tudo para todos, mas não perdemos a verdade do Evangelho. Quero mais uma vez salientar que mais um podcast mais que especial, né? Confesso que os outros podcasts foram bons, mas esse promete. Porque hoje nós temos um convidado que ele é padre, é diácono, como ele mesmo disse numa postagem dele no Instagram, é cantor, canta muito bem, alegra muito bem, ministra muito bem. E eu quero apresentar esse convidado mais que especial para nós, Casa de Belém. Hoje nós estamos com o padre Delaí Cueva. Isso. É Cueva ou Cuerva. Cuerva. É uma curva. Uma curva a sua bênção, padre. Como que o senhor está? Tudo bem? Bom, eu costumo brincar que a minha bênção não tem, né? Mas a de Deus eu te dou, com Amém, certeza. E pro obrigado. pessoal em casa também. Amém, é isso aí. É a primeira vez. Essa é boa, padre. É. Esse aí, padre. Como que o senhor está? Dormiu bem? O senhor está em missão em São Paulo? Isso, estamos aí, né? Ficamos aí na Semana Santa, na casa de São Luís Gonzaga, né? No bairro São Luís Gonzaga. São Luís, né? Sim, Jardim sim. São Luís, acho que é, né? Isso. E com a permissão do nosso querido Padre Genivaldo, Padre um Genivaldo. grande homem, não só grande no tamanho, nem mas é Largura. um grande homem, né? Um grande Um homem de homem. bênção, de alegria, um homem de esperança, um homem maravilhoso, sabe? Assim, me apaixonei por ele. É, que bom, Já padre. conhecia, mas não tão intimamente, tão perto. Sim, né? sim, Né? sim. Porque conhecer você tem que estar perto, né? Isso. Senão você, como diz o povo, né? Para você conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal. E você já viu como demora o saco de sal? já. Nossa, mas o sal é a coisa mais demorada. Até hoje, sabe o que eu não entendi? Como é que o povo que vende sal fica rico? Porque demora tanto para acabar. Acabar e é uma coisa tão... É. Eu tenho uma história lá que eu sou sou família nordestina, né? Diz que Lampião, quando queria castigar as pessoas, disse que ele mandava comer um saco de sal. Nossa, mãe, aí ficava salgado tudo. Nossa, mãe. Ô, padre, Hum. eu tive fazendo Uma pesquisa? uma pesquisa, né? E eu achei uma coisa muito legal. Eu confesso que até alegrou meu coração. O senhor compôs uma música, não sei se é do senhor, deve ser, o Lele, como é que é? Ah, aí, ó, já começou. É Upa Lelê. Ei, upa, lalá. Isso. Um beijo de Deus Pelos lábios da mãe. pelos lábios da mãe. Isso. Cara, eu confesso que ao mesmo tempo que eu fiquei alegre, porque é bem, o ritmo dela é bem, mas é uma mística tão grande, né? Você vê, você recebeu um beijo de Deus pelos lábios da Mas mãe. você sabe como é que surgiu esse trem? Não. Foi assim, trem, não sou mineiro, não. Amo o povo mineiro, mas não sou, não. Esse negócio começou o seguinte, um dia não, várias vezes as pessoas mandaram recado para mim, um beijo de Deus, um beijo de Deus, ou senão, um beijo no seu coração. Isso, Lembra esse que teve um costume. tempo? Sim, Um beijo no seu sim. coração, beijo no seu coração, beijo no seu coração. Falei, mas beijo no seu coração, como é que vai beijar o coração do outro? Né? Falei, mas Deus, para ele, tudo pode. Então, falei, um beijo de Deus. Falei, mas ficar sem a mãezinha? Aham. Não dá não, né? Dá não, Aí é. falei assim, então, um beijo de Deus pelos lábios da mãe. Chegue suave no seu coração. Né? Então, aí começou essa história. E por isso, no meio do caminho, eu, uma vez indo a Israel, que chique, né? Chique. Né? O ano que vem eu vou na Terra Santa, na Semana Santa. Já pensou que chique? que Se alguém bom. quiser ir com a gente, né? Né, dá até para fazer uma caravana aí. Opa! Já pensou? Semana Santa na Terra Terra Santa. Santa. Né? Mas aí, eu cheguei lá um dia, né? E tinha um pessoal, um grupo de jovens, né? Aí uma pessoa caiu. Ah, não, minto, acho que eu errei. Não, é assim, lá em Israel aconteceu uma coisa também engraçada, depois Sim, eu conto. certo. Mas a música mesmo surgiu num grupo de jovens, né? E tinha um grupo de pessoas, aí uma criança caiu. E eu falei, upa, lelê. Ela, upa, lalá. Aí eu falei, nossa, isso dá samba. Isso dá música. Aí comecei, upa, lelê, upa, lalá. E o povo de Deus só quer adorar. Isso. Upa de Deus, upa, lelê, upa, lalá. E o povo de Deus só quer adorar. Aí falei assim, mas onde eu vou colocar esse beijo de Deus? Falei, um beijo de Deus pelos lábios da mãe, chegue suave no seu coração. E foi assim que foi surgindo. Mas não era para ser música. Sim. Foi uma brincadeira ali. Sim, sim. E o povo gostou. E todo lugar que eu chegava, o povo falava assim, lá vem o padre Palelê. Então eu falei, bom,
ó. Quando O trem pegou. se não ir até uma coisa muito, ao mesmo tempo que é divertida, se a pessoa tiver o coração devocional, né, o coração de filho, Aberto, né? o coração de filho de Nossa Senhora, ela vai entender que existe essa realidade que nos faz feliz, né? Nos faz amém. feliz. Ô padre, o senhor é padre Diocesano. diocesano, Isso. né? Eu sou padre diocesano, mas eu uso essa roupa, né, diferente um pouco, Sim. né, que a gente chama de hábito, porque o padre diocesano usa batina, né? Sim. A batina que é essa parte aqui de baixo só, né? Isso, que tem os isso. 33 botões, que são a idade de Cristo, né? Que tem os 5 botões, que são as chagas do Senhor, né? E então uso a batina diocesana. Aí eu fundei uma fraternidade, né? Eu e o padre André Drummond, que hoje está lá em Goiânia, fundamos uma fraternidade, né, missionária da Divina Providência. Aí nós colocamos o escapulário por cima. Sim, Opa, escapulário. não, o Nossa, escapulário, porque esse aqui é o verdadeiro escapulário, né? Aquele que vocês usam aí é meia boca. Né? O verdadeiro é esse que protege a frente, né? Maria passa na frente e Maria cuida das costas, cuida de trás. Amém. Então ela é como se fosse a armadura. Né? Lembra dos gladiadores que usavam a armadura? A armadura o que era? Proteção da frente e proteção das costas. Para o bandido, para o inimigo não vir e não matar pelas costas, para as lanças não pegarem pela frente. Aí a igreja adotou, né, o escapulário, lembrando que é a proteção de Maria. Maria que está à sua frente para te proteger e atrás de você para te defender. Né? Então, por isso surgiu o escapulário. Aí eu falei, vamos colocar o escapulário. Né? Mas ele geralmente não é assim todo cinza. Né? É que nós estamos na época pascal. Né? Então, não é pascal não, viu? É pascal. Pascal. Não é do seu Pascoal, da padaria. Né? É da Páscoa. Então, é para o momento pascal. Então, a gente coloca todo cinza para lembrar a alegria da Páscoa, né? A alegria do tempo novo, da ressurreição, a alegria da transformação, a alegria de fazer um mundo novo, né? Aí depois, no dia a dia, aí o escapulário fica preto para poder proteger também a nossa roupa, né? Porque o preto não mostra muita sujeira. Mais neutro, né? E o cinza tem um significado, padre? Não, o cinza é lembrar que somos pó. Pó. Né? E o pó vamos tornar. Né? E depois trazemos também a cruz. Né? A cruz no nosso peito lembra Jesus, o homem santo, né? Isso aí já é da fraternidade. É da fraternidade. Sacramental. Jesus, o homem santo. Dentro da cruz maior tem uma cruz menor, né? A maior é Jesus e a menor sou eu, que tem que carregar minha cruz, mas sem Jesus não dá. E no meio tem os raios, né? Para lembrar o JHS, né? Que lembra Jesus, o homem santo, é a Eucaristia. Né? Adorar para missionar. Não tem adoração sem missão. E não tem missão se não tiver adoração. Aí você vai falar de qualquer coisa menos de Jesus. Né? Aos pés da cruz tem José e Maria, né? O JM. Tem gente que fala que é Jesus, mas não é. É José e Maria. Né? Que sem José não teria Maria, né? Teria? Não. Esse calor foi um não meia boca. Não. Por que não tem Maria? Porque José foi aquele que aceitou Maria. Porque se ele não aceitasse a gravidez de Maria, ela teria sido apedrejada. Então Deus usou de José, que é da família de Davi, porque aí cumpria a profecia, né? Que é da família de Davi, e para proteger Maria. Porque se não tivesse José, Maria teria sido apedrejada e teríamos perdido Jesus, porque Jesus estava no ventre de Maria, o povo ia matar Maria, mas ia matar Jesus também. Né? E atrás tem uma frase de Madre Teresa Michel, a Beata: amar, amar e amar. Se você der certo, você ama. Se não der certo, você ama de novo. E se não der certo? Ama tudo outra vez. Né? Começa a amar de novo, que a coisa vai dar certo uma hora. Tá certo. Porque onde o amor está, Deus está, porque Deus é amor. Deus é amor. Diz que uma das únicas definições mais claras que tem de Deus é o amor, né? São João, principalmente, fala muito disso. São João da Cruz. São João da Cruz, todos os santos, mas São João Evangelista fala muito do amor, né? Deus é amor, quem ama permanece nele. O amor não é isso, o amor não é aquilo, o amor não é aquilo outro, o amor é. E o resumo o amor é Deus. E acabou. Né? Quando você ama, Deus está presente. Amém. Ô padre, e qualquer um pode usar hábito?
Não, que história é essa? Virou festa agora? Virou bagunça? Que trem é esse? Não, usar o hábito quer dizer, o nome já diz, hábito. Como hábito de fazer as coisas. Como hábito de realizar as coisas. Né? O hábito mostra a quem você pertence. Né? Se você tem o hábito de quê? De beber, você não vai beber dentro da igreja. Sim. Você vai beber no boteco. Sim. Né? Você tem o hábito de rezar, pode rezar em qualquer lugar, mas o lugar melhor é na capela, é junto de Jesus. Né? Então, o hábito realiza aquilo que você faz. Então, o hábito é a vestimenta que mostra que você pertence a uma família, pertence a alguma coisa. E essa alguma coisa esse hábito, quem vê esse hábito vai falar, nossa, aquele lá é da fraternidade da Divina Providência. Quando vê marrom amarrado com cordão na cintura, é franciscano. Quando você vê aquele colarinho branco largo, assim, com a batina transversal e com um terço pendurado na cintura, redentorista, né? Lá de Aparecida, lá do Pai Eterno, né? Então, o hábito mostra a que família você pertence. Né? Então, você olha e fala, aquele ali está junto com o Padre Laí. Aquele ali está junto com o Padre Robson. Né? Aquele ali essa roupa. Né? Então, mostra a que família você pertence. Né? Antigamente, as famílias, lá na Idade Média, usavam um brasão. Né? Esse brasão mostrava a quem você pertencia. Hoje já tem as dioceses usam, não é? As dioceses toda diocese tem, toda paróquia quase tem, e toda família tem, né? Sim, sim. Então, a família mostra, por exemplo, família Cuerva, tem lá um dragão, tem lá uma cruz no meio, tem mais não sei o quê, entendeu? Para mostrar a quem você pertence. Então, o hábito mostra isso. E a fraternidade do senhor trabalha com? Com idosos. A gente vai acolher lá a Juscelia. Não deu tempo de acolher aquela tristeza do Dorival, né? Se bem que ele foi lá várias vezes, graças a Deus. Né? Foi, né? Eu lembro. Então, o nosso carisma que a gente fala, né? Quando uma fraternidade, uma congregação tem um carisma, quer dizer, vai trabalhar naquele sentido. Né? Como os salesianos trabalham com a educação, como os franciscanos com os pobres, e assim por diante, né? A toca com os irmãos de rua, e assim por diante. Então, a nossa tem o carisma de cuidar de idosos, e hoje, né, de idosos com Alzheimer. Por isso que eu falei que vou levar a Juscelia lá. Né? Vocês Tô brincando, trabalham... Juscelia não tem... Não, deixa a nossa mãe de comunidade deixa ela quietinha aí. Mas vocês escolheram trabalhar com... Então, aí, com Alzheimer. assim, quando forma uma comunidade... por exemplo, a comunidade Casa de Belém trabalha com os irmãos que são dependentes. Né? Então, cada uma escolhe um carisma. Né? E o meu carisma sempre foi voltado para a terceira idade. Eu acho lindo aqueles telhadinhos brancos, sabe? Precisando de ajuda, né? Que precisam de um apoio. Muitas famílias não apoiam, muitas famílias não estão nem aí com os idosos, jogam lá no fundo do quintal. Né? E surgiu interessante. Meu pai, seu Júlio Cuerva, ele, que já se foi embora, né? Também está lá com o Dorival, lá, os dois fazendo arte. Né? Deve estar os dois fazendo festa agora lá. Né? Então, meu pai, uma vez foi socorrido no hospital público, lá em Botucatu, que graças a Deus Botucatu tem uma universidade de medicina. Meu pai foi socorrido lá e eu vi no corredor, né, que meu pai tinha quem estava junto com ele, mas outros não tinham. Tinha gente com frio, tinha idosos chorando de fome, tinha idosos que não tinham nem um travesseiro para recostar a cabeça, outros idosos deitados no chão, né, num colchão, outros sem colchão. Né? Falei, nossa, o meu pai tem a mim. E esses idosos? Aí eu passava, olhava, né, perguntava se precisava de alguma coisa. Né? Geralmente idoso é brabo, né? Você já era padre? Já era padre, sim. Né? Aí eu já tenho 33 anos de padre, né? E a ASFA, a nossa obra, tem 17 anos. ASFA, Associação Sagrada Família, né? Aí eu comecei, falei, um dia eu conversei com o diácono Adilson, que também é falecido, e conversei com alguns casais amigos, né? A irmã Maria da Paz, conversei com algumas pessoas, nos juntamos e falamos, vamos fundar então uma associação para cuidar desses idosos? Falei, vamos. Aí vai, a coisa foi indo e chegou agora a 17 anos. Amém. Né? E começou tudo assim.
por causa do meu pai. Então, a creche, que a gente chama creche do idoso lá em Sim, Botucatu, sim. chama-se Júlio Cuerva. Júlio Cuerva. 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 Se há governo, sou contra. Se não há, isso também. Né? Isso é Espanhol. espanhol. Uma raça muito boa. Amém. Eu posso falar que é a minha, né? Tá certo, é isso mesmo. Ô padre, a gente falando de hábito, falando a gente vê, né? Por que tem uns que usam, você falou do clergyman? Clergyman. Por que tem gente que usa? Você sabe o gente que quer que dizer não usa? clergyman? Não sei, padre. Clergyman. Clergyman. É alemão, né? Mas clergyman. Cler, lembra? Clero. Clero. Man, homem. Homem do clero. Homem do clero. Né? Então, por isso, o clergyman que a gente carrega, para lembrar que nós temos pertença. Sim. Né? Pertencemos à igreja. Né? E é livre. A partir do Concílio Vaticano II, né, que terminou nos idos lá de 64, foi liberado para alguns padres usar, para quem quiser usar, usa, quem não quiser, não usa. Então, é liberado para ir, assim, depende da região, tem superiores que aceitam, tem superiores que não querem, que acham melhor o padre ou o religioso se parecer com o povo local, né? Eu optei por usar, né? E sempre uso, né? O hábito Porque eu acho que para mim faz bem. Sim. Mas isso não impede, né, de eu olhar para um padre, por exemplo, o padre Genivaldo não usa. Sim. Né? E não deixa de ser padre. E pode ser muito melhor que eu. Né? E com certeza com aquela calma dele, né? Quando não está brabo, né? Quando não tá brabo. Ele não usa. E nada impede que ele seja mais santo que eu. Sim. Porque o que importa é a unção que nós temos na mão, né? E a imposição de mãos que o bispo fez no dia da nossa ordenação. Sim. Né? Então, isso que importa. Mas o meu padre tinha que usar. Não. Sim. Na hora da missa, sim, tem que usar. Mas no dia a dia, ele é livre para usar ou não usar. Sim. Né? Isso não quer dizer nada. É apenas uma roupa. Não deixa de ser mais ou de ser menos padre. De jeito nenhum. É muito melhor, eu acho. Né? Sim. Eu acho. Mas para mim não me faz bem. Sim. E não é para me amostrar, não, porque isso aqui cobra, viu? Cobra. Quando passa alguém assim, você não pode olhar, não. Ou dar uma olhadinha de rabo de olho, assim, né? Mas não pode olhar, não Tomar pode. cuidado com o que Tem fala. que tomar com o que fala, cuidado onde você vai, como você vai, por que vai. O senhor chegou a ver os nossos celibatários quando usavam ou não? Não chegou. a Como conhecer. assim? Porque a De nossa- vocês, A Juscelia estava me Mas você contando. não chegou a pegar, Não, né? não conhecia. Era quase assim, parecido. Dorival copiou, né? E copiou de muita gente. Era o cinza com o preto, aí tinha outro. E foi um processo. Eu estava na comunidade, eu estava em São Paulo ainda, foi um processo muito, muito delicado e ardoroso, né? Porque a gente sabe que não é só vestir o hábito, né? Que nem o senhor disse, transmite aquilo que você é. Eu costumo dizer assim, o hábito não faz o monge, Sim. mas ajuda. Ajuda. Né? E atrapalha. Uhum. Né? Ajuda e atrapalha. Que é o pior, né? Que a gente tem que pensar. Sim. Você é uma casca. Né? O interior é que importa para Deus, mas é uma casca. Sim. É uma casca que chama atenção. Por exemplo, já vi gente cair de bicicleta porque me acompanhou assim, e não Sim, olhou para sim. onde estava indo. Já vi gente bater a cabeça no poste porque não foi seguindo assim. Falei, meu Deus, eu não sabia se eu ria ou se eu socorria. Né? Então, assim, são coisas que obrigam a gente a seguir. Sim. Né? Obrigam a gente a fazer tais coisas. Torno a dizer, não quer dizer que aqueles que não usam não se sintam obrigados também. Sim. É igual a aliança. Sim. Né? Você pode ser casado, você pode tirar a Tirar aliança. em qualquer momento. E aí? Né? Eu sou padre, eu posso tirar também a qualquer momento. E aí? O que importa é o que está aqui dentro. Sim. Né? É aquele que está aqui, que vai aqui, né? Que te obriga realmente. Né? Que te cobra, né? Você no seu casamento. Se você vai trair, você tem que pensar. Com certeza. Não é uma aliança que vai te prender. Sim. Né? É a mesma coisa o padre. Só que é um pouco pior porque é visto de longe. Né? Os outros já olham e já vê, lá vai um padre, né? Tem muitos que às vezes ficam curiosos, né? Eu já vi uma vez o senhor falou dos toqueiros, né? Da Toca de Assis. O irmão trazer a pessoa para toca, porque ela ficou curiosa.
né? Aí no desenrolar da conversa, Vai acontecendo. ela foi se encantando com aquilo e hoje Chama atenção, né? Uhum. Não adianta. Você vê um toqueiro, nunca tinha ouvido falar esse termo, É. mas vai ficar toqueiro. Você vê um toqueiro e você fala, nossa, olha lá, anda de chinelo. Antigamente era Isso, descalço, descalço, né? é. Alguns agora já Anda. põem sapato, né, também. Né? Ah lá, anda descalço. Aquela tonsura, sabe? Que chama tonsura, né? sim. Na cabeça, só aquele rabinho de, Cabelo. de cabelo. Aquela roupa, né? Geralmente eles são muito alegres, né? Isso, E isso. cantam com os irmãos de rua, e cantam com os dependentes, Dança né? bastante. E dança. Então, quer dizer, você fala, de onde será que esses doidos apareceram? Não saiu isso aí. Não né? saiu esse trem, né? Aí você vai querer saber. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Sim. Por isso que eu falo, eu gosto de lembrar que Jesus é um sujeito alegre, né? E ele cativava pela alegria e pela disciplina, né? Esse homem tem palavra forte demais. Quem ele é? Né? Ensinava com a vida. Né? Ensinou autoridade com a vida. Então isso chamava muita atenção. E nós temos que chamar atenção. Quando você vê a Casa de Belém fazendo um podcast, falei certo? Podcast. Né? Fazendo um podcast, apresentando o seu trabalho, acolhendo, ajudando, estendendo a mão, né? Que era o desejo do Dorival, né? Sim. Abraçar, né? Corrigir, né? Estar junto, rezar, né? Quando você vê isso, isso vai atraindo. Atrai o bem, mas também atrai umas coisinhas meio difíceis. Isso, né? Porque onde o bem está, o que o mal quer fazer? Atrapalhar. Disseminar, rodopiar em volta para ver se você vai cair, para ver se você, né, que ele tá ardiloso esperando, né? Tá lá só de olho assim, né? Tá de olho no senhor, como dizia aquele personagem, né? Isso. E ele quer destruir você, né? Então, o que ajuda? A oração. A oração. É isso que sustenta. Então, o nosso testemunho é que atrai. Sim. Quando a gente testemunha mais, né? E é gostoso testemunhar com sorriso, né? Você fala, nossa, ou ele é retardado, ou ele é alegre mesmo. Né? Tem gente que vai, principalmente numa hora dessa, né, padre? 7 horas da manhã, um domingo de Páscoa. Opa, então pego já o chat já começou aqui, ó. Bom dia, paz e bem, a sua bênção, padre. A minha não tem não, a de Deus eu dou. Quando sentiu o chamado a ser padre? Ixi, faz tempo. Né? Hoje eu estou com 59 anos. Sei que não parece. 59 completos e vivendo os 60. Ninguém gosta dessa minha teoria. Né? Porque eu falo assim, mano, tá errado. Eu falo, gente, como é que é? Quando que a vida começa? Depois dos 40. Não, depois dos 40 você é doido, menino? Né? Quando a vida começa? Quando você, o espermatozoide entra em encontro com o óvulo. A vida começa ali. Por isso a igreja é contra o aborto. Né? Então, a vida começa. Então, ali você tem quantos meses de vida até você nascer? 9 meses. Em geral, 9 meses. Né? Depois de 9 meses, quando que você diz, eu completei um ano? Quando você já viveu um ano. 12 meses. Então, pensa comigo. 1 ano e 9 meses a mais. Ou seja, então eu tenho 61 anos. 61 anos, verdade. De vida. Então, quando eu tinha meus 8 anos, né, eu entrei na catequese. E fui fazer catequese lá no IVG, na Zona Leste, né, junto do padre Joaquim, padre brabo. Né? E quando, no 25 de dezembro de 1972, você nem estava em sonho, em projeto, né, projeto de Deus com certeza, né? E eu fui receber a primeira comunhão às 9 horas da manhã, e eu senti um trem estranho, sabe? Uma coisa que não é mágica, não, viu? Tem gente que fala assim, isso é ficção. Não, não é, não. Não é porque é minha vida. E se você não concorda, é paciência, mas é a minha vida. Né? Eu senti aquele chamado. Falei, nossa, para ver que não era, eu não estava atraído pelo padre, porque o padre era bravo demais. Você não podia nem piscar na missa, que ele já dava bronca. Né? Opa, dava chapuletada. Então, eu senti uma vontade estranha. E confesso que aquilo começou a mexer dentro de mim, assim, né? Aí eu comecei a frequentar, nas missas dominicais, comecei a frequentar a Vila Industrial, ali perto do Sapopemba, ali na divisa com o Tinga, né? Eu comecei a frequentar as missas todo domingo. Eu não conseguia ir sozinho, porque eu era pequenininho, miudinho, 8 anos, né?
eu ia com um pipoqueiro, meu vizinho, que ia vender pipoca na porta da igreja. Tinha muito, né, padre? Agora não tem mais. Não tem mais né? nada. Foi se perdendo, né? Isso, é. Essa modernidade acabou com muita coisa. Aí eu ia com ele, seu Onedino, né? E a mãe só deixava eu ir, porque a missa era de noite, né? E eu tinha que trabalhar durante o dia, já com 8, 9 anos, né? Graças a Deus. Graças a Né? E hoje, infelizmente, não se pode, né? Não sei por que é isso, mas não pode trabalhar. Por isso cresce um bando de sem vergonha, né? Então tem que trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar e eu ia na missa com o querido Dom Luciano Mendes de Almeida, um grande santo de Deus da Zona Leste. Daqui da Zona Leste. Isso, lá do Belém, né? Belém. Aqui não existia ainda na época, era uma casinha aqui, outra ali, né? Mas Era zona rural, como dizia. quase isso, é. Aí eu frequentava lá, né? Até com os padres carlistas, os calabrinianos. Nunca ouvi falar isso. Nunca ouviu falar? Pois eu vou te dar agora a notícia. O seu bispo é escalabriniano, o bispo de São Miguel, da Algaci, né? Algaci. Então, ele é escalabriniano. E eu frequentava lá com o padre Ottoni, com o padre Jacir, que terminou agora a sua vida. Eu acho que ele morreu, não sei. Só falta eu matar o bispo, né? Dom Jacir, que era bispo de Santos, né? Então, comecei ali a sentir esse chamado. Aí um dia encontrei um padre, Emídio Jorge Giroto. Ele começou a me chamar. Você não quer ser padre? Quem quer ser padre aqui? Eu levantei o dedo, sem pestanejar. Aí ele começou a trabalhar comigo e com 13 anos, 13 para 14 anos, foi marcado já a minha entrada no seminário. Eu fui para o seminário. Novo, pai. Fui novinho, molequinho. Aí fui estudando até chegar aqui. Amém. Amém. O padre, eu vi que o senhor evangelizou muito na Semana Santa, na Quaresma, né? Eu estive vendo aí algumas coisas aí, parece que tem algumas igrejas protestantes, evangélicas, que estão fazendo a Semana Santa. Eu não sei se o senhor chegou a ver isso. Não vi. Tem alguma? Mas que bom. Que bom. O senhor acha que isso aí é uma apropriação da doutrina que não é deles, não? Não vejo, não. Um dia, encontrar os apóstolos eram terríveis também, né? Eles representam muito bem a gente, né? Irmão, olha, eu sou apaixonado, acho os apóstolos a maior representação. Jesus podia ter escolhido doutores, ricaços. Não, escolheu só aquilo que não era muito bom. Um Pedro, coitado do Pedro. Nossa, eu tenho uma devoção, um carinho a São Pedro. São Pedro é a gente, é nós. É nós mesmo. É nós da Zona Leste, né? São Pedro é nós. São Pedro é aquele que primeiro fala e depois apanha. Né? É o primeiro que leva pancada. Jesus não deixa passar barato em nenhum momento, né? Ele vai... Um dia chama de santo, no dia de Satanás. Né? Então, Jesus, Pedro, é maravilha. João, tranquilidade, amor. O molequinho, o jovenzinho, o amadinho de Jesus. Tem mãe que fala assim, né? Eu não tenho filho predileto. Então você é melhor que Jesus? Jesus tinha o predileto, a Bíblia diz que era um amadinho dele. Né? Depois, Tomé que duvidou. Né? E assim vai, a coisa vai longe. Quer dizer, os evangelistas, os apóstolos representam muito bem a gente. E isso vai ensinando a gente a viver, né, tranquilamente. Saber que o pecado não te afasta de Deus, mas até se aproxima, até. Então, um dia os apóstolos estavam lá brigando. Manda aquele lá calar a boca, manda aquele lá parar de falar em seu nome. Ele não pertence ao nosso grupo. E Jesus falou, vamos parar com esse trem, né? Se fosse hoje a tradução, seria mais ou menos isso, né? Na Bíblia põe mais sofisticado, né? Mas eles não pertencem ao nosso grupo, mas falam de Deus. Então, o que Jesus quis dizer? Não importa aquilo que está acontecendo. Importa que eles falem de Deus. Não importa se estão no nosso grupinho. O reino de Deus não é um feudo, onde eu mando e todos obedecem, onde se pensa do jeito igual. Não, mas Deus criou a gente diferente. Por que eu tenho que usar tatuagem? Você deixa ser meu irmão porque usa tatuagem? Não. Por que eu tenho que ser cabelo bonito e o seu assim meio assim? Por quê? Por que tem que ser? Não tem que ser nada. Você tem que ser filho de Deus e amado de Deus e acabou. O resto é resto. É isso que Jesus disse para os apóstolos. Então não importa, né? Eu acho bonita aquela música do Padre Zezinho, né?
Tem irmãos, irmãos e irmãs aos milhões, né, em outras religiões. Pensamos diferente, falamos diferente, rezamos diferente, mas numa coisa nós temos igual. Amamos o mesmo Deus e servimos o mesmo Pai. É isso que importa. O resto é resto. Fiquei falando assim... Deixa eu só... desculpa. Interessante assim, eu acho muito bonito quando dizem assim, padre fulano de tal, porque eu já sou um padre velho, né? Sim. Padre fulano de tal, que é jovem, parece você. E ele disse que aprendeu com você. Ué, gostoso é isso. Você tem filho? Eu? Tenho 3, padre. Então, você tem filho. Não é gostoso quando alguém fala assim, nossa, olha lá aquele moleque ali, parece você andando, parece você falando. Sim, não é gostoso? Lógico. Eu também me sinto bem. Quisera que a gente tivesse sempre imitadores do lado bom da gente. Sim. Então, quando Jesus diz, faça, né, o que importa é que faça. Não importa que viva lá dentro daquele feudo. Né? O reino de Deus não é um feudo, não é um grupinho, não é uma panelinha. O reino de Deus é para que a gente possa viver o amor. O amor. Ô padre, porque eu lembro uma época, né, que a igreja, quando a igreja católica começou a cantar as músicas evangélicas, né? Não sei Protestante. Deixa eu corrigir. Isso. Sabe por que eu gosto de corrigir? Sim, você vai falar assim, mas padre, você fica corrigindo a gente. Não, pode ficar tranquilo. Aí sabe o que eu falo? Eu falo assim, evangélico. Sua Bíblia tem evangelho? Sim. Então você é evangélico. Sim, claro. Você crê no Espírito Santo? Sim, claro. Então você é pentecostal. Sim. Que mais? Você foi batizado? Sim. Então você é batista. Batista. Você frequenta a igreja, vai à missa? Claro. Então você fica onde? Na Assembleia. Na Assembleia. Então é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Você vai o que mais? Você é testemunha de Jeová? Sim, você é testemunha de Javé. Testemunha de Deus, tem que ser. O que mais? Você é da Igreja Universal? Sim, também. Universal. Porque católico, a palavra católico quer dizer universal. Então, então eles são protestantes. Eles não gostam muito dessa palavra, mas eu gosto de chamar de irmãos separados. Ou irmãos de outra igreja. Né? Mas são termos que eu acho que a gente tem que mudar. Tipo, padre, você vai rezar a missa? Não, eu não rezo missa. Sabia? Não rezo missa. Sim. Eu não celebro missa. Sabia? Eu presido a missa. E celebro com. Quem preside só coordena. Né? Eu sou o presidente da celebração. E juntos nós celebramos. Então eu gosto de ficar mexendo nesses termos, porque às vezes a gente é estranho. Outro dia uma mulher falou para mim assim, padre, eu casei com o senhor. Eu falei, opa, o padre não pode casar? Que casou comigo? Né? O senhor que me casou. Não, não casei ninguém, não. O que eu fiz na cerimônia do casamento? Eu assisti. Eu dei assistência. Né? O termo de assistir quer dizer, eu dei assistência. Então, esses termos é bom a gente aprender, né? Sim. E outra, é bom a gente escutar, porque o que acontece? Às vezes uma palavrinha faz a gente... Faz a diferença. Dá um sentido... Novo, né? Como é que fala? Amplia tudo verdade. aquilo, né? Mostra um novo horizonte. Como diz aquele personagem lá de um programa da TV, foca no certo. Foca no certo. É verdade. Eu estava falando para o senhor sobre a questão, né? Porque teve uma época que as igrejas evangélicas... Protestantes. Os nossos irmãos separados proibiam a gente tocar as músicas deles, né? Como a nossa também proibia de tocar as deles. Isso, entendeu? Então, agora eu vejo que isso, então, agora não está mais tão forte. A Deus. Graças a Deus. Né? Nós temos que lembrar, nós somos irmãos. Sim. É como o Padre Zezinho cantou naquela canção que eu falei agora há pouco, né? Amamos diferente, rezamos diferente, cantamos diferente. Hoje nem tanto, mas nós amamos o mesmo Deus. Por exemplo, como eu amo a música do Zaqueu, sabe? Zaqueu. Nossa, mãe. Olha, por mim cantava sempre. Agora tem padre que não gosta. Tem gente da nossa igreja que não gosta. Não, isso é protestante. Isso é de Deus. Desde que não ofenda a nossa doutrina, não vejo nada de errado. Sim. Desde que não fale contra a nossa mãezinha, né? Não falar dela mal, aí o bicho pega, né? Então, né, desde que não me ofenda nada da minha fé, da minha doutrina, por quê? Não. O que é bom tem que ser copiado. Eu acho muito bonito. No Brasil, nada se perde, nada se cria. Tudo se copia. Porque, querendo ou não, padre, isso a gente percebe que é um passo para a unidade maior. Né? E o que Jesus quer? Religião. Sim. Religar. Então, agora, se a gente nem se liga, como é que vai ligar com ele?
vamos supor, a gente uma brigaiada, sabe? Se bem que ó, eu tenho uma teoria, que o pessoal fala, mas padre, eles não gostam de Maria. Eu acho bom. Acho bom que eles não gostam. Por quê? Sobra mais para mim. Sobra mais para nós, é verdade. É pesar, padre, que nem eu fiquei 3 anos e 2 meses dentro da igreja evangélica antes de eu Protestante. Protestante, antes de eu conhecer Jesus, né? Aí eu corrigi nele. Antes de eu conhecer, não, pode corrigir, não tem importância. Antes de vir para casa de Belém, né? E eu vejo hoje muita gente falando e ensinando sobre Maria dentro das nossos irmãos separados, coisas que eu não via naquela época que eu estava. Tô vendo que você está assim... Não, mas vamos assim que é bom a gente aprender. Então, né? mas eu acho bonito, outro dia até ouvir um pastor, eu gosto de ouvir uns pastores de vez em quando, sabe? Sim. A gente aprende muito com eles. Aí ele estava falando, mas como é que é esse pastor Paulela, lá de Botucatu, né? Um abraço, pastor. Né? Então, ele falando, nossa, mas o que seria de nós se não tivesse Maria? Deus achou graça nessa mulher. Sim. Aí falou, onde está na Bíblia? Ave Maria. Você sabe para quem que fala ave? Lembra do programa? Ave César. Ave não sei o quê. Era saudação de reis, de príncipes, de imperadores. E o anjo Gabriel vai e diz, Ave Maria. Né? Quer dizer, ô rainha, salve rainha. Deus olhou para a terra, diz a Bíblia, né? Deus olhou para a terra e achou graça em ti. A graça, não é graça de dar risada, né? Não é risadinha. Não, né? Deus achou graça, Deus encontrou graça em você, Deus encontrou bênção em você, Deus encontrou amor em você, né? Deus olhou para a terra e numa multidão de gente foi lá em Nazaré, bateu o olhar nela. Né? Naquela menina, 15, 17 anos, linda. Desculpa as mulheres que estão assistindo aí, mas vocês são lindinha. Ela é lindona. Né? Então, achou graça em ti. E encontrou não só a beleza externa, mas eu imagino a beleza interna. Né? Olhar para Nossa Senhora, né? E não imaginar a beleza interna dessa mulher representada nessa imagem. O nome já diz, imagem, representação. Né? É algo encantador, que encantou o coração de Deus. E dentro do ventre dela foi gerado Jesus, o nosso Salvador, o único Redentor, né? O único Salvador. Mas só que o único Salvador tem o sangue dela. Sim. O único Salvador genética, né? Tem a genética. O único Salvador foi o sangue dela, foi o que ela comeu, que alimentou, foi o seio dela que amamentou ele. Então, mesmo. Como que pode a gente denegrir ou dizer... É certo também, João, a coisa também é feia. Certamente tem uns católicos que dá vontade de matar, sabe? Entendo. Ai, meu Deus, eu falei que eu ainda vou criar imagem. Ainda quero criar uma imagem. Nossa Senhora. Não, Nossa Senhora não, deixa ela quieta. Eu não vejo que ela não, muito não. Sim. Mas eu quero criar a imagem como é que fala? Tipo São Judas Tadeu. Sim. Que o povo vai lá beijar o pé, eu quero criar uma imagem que é uma machadinha dessa. Eu quero criar a imagem que você vai beijar um santo e ele chuta a sua dentadura. Assim para fora. Não, gente, não tem que adorar a imagem. Sim. O nome já diz imagem. É igual lá, e minha imagem. Sim. Não é minha imagem? É a imagem. Imagem, representa, não sou eu ali. Eu não estou tão velho assim. Essa imagem acabou comigo. Né? Esse é o produtor. Nossa, quem será que foi o produtor? Eu acho que eu vou pegar na esquina. Né? Então, a imagem representa. Quando você olha ali, você lembra do Padre Elaí. Porque é a representação. Sim. Então, a imagem é isso. E nós católicos temos... Nós não. Mas muitos católicos têm a mania de adorar. A imagem quebrou, chora. Não, joga no lixo. Para com isso. Né? Então, nós, às vezes, pecamos e levamos o irmão a pecar. Né? Nós temos que adorar a Deus, adorar o Senhor no sacrário, adorar o Senhor no dia a dia, sabe, se colocar diante dele, né? Como dizia São João Bosco, né? Quereis muitas graças? Adore muito. Vai muitas vezes ao Santíssimo. Você quer pouca? Então vai pouco. Você não quer graça? Então não vai. Sim. Então é isso que a gente tem que aprender. E nós católicos pecamos muito também por essas coisas, por viver muito, né?
focando só aquilo. Não, calma lá. Mas eu acho que nem uma vez eu fui olhar no catecismo da igreja sobre isso, porque eu estranhava muito, né? E eu sempre via as pessoas falando, olha, a pessoa vai, passa em todos os santos da igreja. Se tiver Nossa, a mãe. via sacra, reza a via sacra na igreja. Quando não vai lambendo, né? Aí vai, passa de frente à capela do Santíssimo e vai nem lá dá bola. na outra imagem, né? E eu ficava muito curioso. E tem a questão da devoção popular. Mas tem que aprender que a devoção, às vezes, acaba provocando o erro. O erro. Né? Ou faz a pessoa permanecer naquilo. Por isso que eu corrigi você nos irmãos protestantes. Sim, né? sim. Então, porque eu acho que também é função do padre. Com né? certeza. Eu falo sempre, por exemplo, esses dias alguém ficou bravo porque eu corrigi uma criança que ficava gritando na igreja. Né? Falei, mas a função não era minha, era do pai e da mãe. Né? Senta aqui, moleque, sossega o facho aqui, né? Sossega, não grita. Não faz barulho. Ou senão sai, vai dar uma voltinha com a criança. Agora precisa o padre falar. Então são coisas que não precisa disso. Né? Mas nós temos que aprender também a testemunhar para o outro. Se nós não testemunhamos, como que os outros vão aprender? Se a gente não ensina, como que vai aprender? Então, por exemplo, você tem que aprender. Você entra na igreja, primeiro, você entra na igreja, você cala a boca, né? Porque quando você cala, Deus fala, né? Agora não fica... né? Não. Você conversa com todo mundo, menos com ele. Sim. Então você foi fazer o que na igreja? Você não foi lá para falar com ele? Falar com o dono da casa? Aí você não fala com ele, e daí? Aí vai falar com Judas, vai falar com Estevão, vai falar com Expedito, vai falar com Luiz Gonzaga, vai falar com Marcos, vai falar não sei o quê. E Jesus fica lá. E aí, vai vir? Não. Tá lá de braços abertos, esperando para dar um abraço, Aí né? você passa, ele faz assim, ó. Foi. Aí ele balança a cabeça. Ai, meu Deus, eu queria tanto te dar um abraço, queria tanto que você trouxesse o fardo para eu aliviar, queria tanto que você viesse a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados. Aí você passa e ele vai, foi Aquele embora. abraço vazio que nem os outros falam. Ficou no vácuo. Ficou no vácuo, verdade. Né? Tá igual quando a gente estende a mão para alguém e alguém passa a ré assim, Você fica meio sem graça, olha pro lado, olha pro outro. Vê se alguém olhou, vai que alguém viu, né? Para tirar sarro da sua meia cara. bochecha, né? Então é isso que você tem que aprender. Chegar na igreja, vai falar com o chefe primeiro. Né? Acho bonito na São Marcos, né? O pessoal chega, vai lá, São Marcos não dá São Luís, né? Vai chegando assim, depois se ajoelha na frente do sacrário e fica, acho tão bonito aquilo, sabe? Esses dias até dei uma bronca na mulher, que sexta-feira santa, não tem o Santíssimo no sacrário, né? E ela foi lá e ficou, eu falei, filha, ele não tá aí não. Ele saiu já. Ele foi dar uma voltinha, não tá aí não. Né? Então, mas é bonito isso. Sim. Você tem que aprender, eu vou na sua casa, Sim. cumprimento aquele lá, Sim. aquele lá. Né? Cumprimento a véia Juscelia, cumprimento não sei quem, o padre Genivaldo, o padre Delair, e não te cumprimento. Eu estou na casa de quem? Na sua. Sim. E não vou te cumprimentar? Falta educação, né? De educação. No mínimo, falta educação. E cria, você querendo ou não, cria uma certa impressão, né? Aquela impressão que às vezes né, pode... Isso você vai na casa de alguém que você tem intimidade com esse alguém. Sim. Você tem que chegar, chega junto. Se o cara abriu as abraço. suas portas da sua casa... Para te receber, porque gosta de você. Sim, com Você vai certeza. receber alguém que você não gosta da sua casa? Sim. Então, Jesus é aquele que abre a porta da casa dele para todos. Mas ele fica lá esperando. Não deixa Jesus no vácuo, não, né? Não tem como, né? Não tem como. Ô padre, o senhor é de qual diocese lá da... Hoje eu sou encardinado, nome feio, né? Parece que é encardito, né? Encardinado quer dizer que faço parte da família, na carne. Encardinado, né? Na carne, igual cardio. Cardiovascular, quer dizer coração. Encardinado, faço parte do coração da Arquidiocese Santana de Botucatu, no interior de São Paulo, né? E pertenço àquela arquidiocese, tenho lá minha família eclesial, né? E liberado para trabalhar onde se chamar. Mas não é pároco, vigário, não. Graças a Deus. Não era para falar isso. Gente, eu admiro o padre que aguenta a paróquia. Gente, olha, outro dia eu estava vendo um show do Padre Zezinho, ele falava assim,
Vocês admiram muito o padre artista, padre de televisão. Mas ser padre de televisão é muito fácil. Sim. O difícil é ficar todo dia lá. Todo dia esperando a Juscelia falar mal dos genros, esperando... Ela fala mal. Não sei. Você que está falando. Aí, tia Juscelia Não, fala mal de mim, ó, pai. uma expressão. Suposição, né, pai? Esperando o João reclamar da mulher, esperando o João reclamar que o filho está não sei o quê, que a filha está não sei o que lá. O difícil é isso. É todo dia lá. Todo dia, todo domingo às 10 da manhã está na sua paróquia, aguentando você, aquelas velhas chatas às vezes, aquelas fusquinhas entre velhas, né? Aquela velha não, porque não é só velha que briga não, tem muita gente que pensa que manda, que pensa que vai, isso é difícil, né? Então eu admiro muito. Sim. Então é melhor ser missionário, para mim, Sim. né? E sair espalhando a bênção de Deus, mas deixar para o outro colher. Sim. Né? Eu acho bonito isso, sabe? Acho gostoso, mas me apraz. E muitos padres não. Sim. O padre Genivaldo, gente, estou falando muito do padre Genivaldo, é porque o podcast ele está aqui dentro do território Isso, que o da padre é o paróquia pároco. São Né? Marcos, Então, eu admiro muito esses padres que têm essa capacidade de organizar, sabe? De criar reunião, de se inventar, se reinventar, gente, porque, pelo amor de Deus, ficar 20 e tantos anos no mesmo lugar, você tem que se reinventar. Você é casado há quanto tempo? 17. Então você não tem que reinventar todo dia? Sim. Olhar para a mesma cara, né? Cheia de ramela de manhã, como diz na minha terra. Né? Com a boca fedida. Aquele bafo de onça, né? Às vezes fica sem tomar banho. Eu não sei vocês, né? Mas estou supondo, né? Aquele dia que você tá com aquele humor de cavalo, né? E não tem dando jeito. coice no outro, né? Tem que dormir. Às vezes de traseiro virado, assim, de raiva um do outro, né? Você vai falar, como é que você sabe disso, padre? Sim. Uai, 33 anos ouvindo. Né? Então, imagina. Então, um padre de paróquia tem que se reinventar todos os dias. Gente, pelo amor de Deus, o povo tem que aprender a agradecer o padre da sua paróquia todo dia. Porque, gente, é terrível. É administração. Conta. É doente. É luz. É água. É funcionário. É não sei o quê. Mas o meu padre não me atendeu. Não atendeu por quê? Porque estava doente. Sim. O padre tem dor de barriga. O padre vai no banheiro. O padre tem mau humor. O padre tem dia que não está cheio, sabe? Não está de saco cheio, não está aguentando mais. Gente, respeita o padre. E saiba que ele é gente. E ele é ser humano. Mas toda vez, mesmo xingando, você chama ele de padre. Que quer dizer? Pai. E o pai erra, mas busca acertar, né? Sim. E eu vou falar pro senhor padre, o padre Genivaldo, ele foi o meu primeiro diretor espiritual, quando eu cheguei na casa de Belém. Né? E como eu vim de uma igreja protestante e a gente vem cheio de dúvidas, questionamentos, de amarras, né? E vai e vem, e quer saber e pergunta por quê. E ele me ajudou muito. A paciência dele, achei tão bonito, gente. Quero testemunhar isso. Quando eu falei assim, padre, precisa de mim aí na Semana Santa? Padre, amanhã, você vê quando? Já, distante, já está chegando? Né? E quando eu cheguei, ele foi lá me receber. E para ir embora, ele foi lá se despedir. Né? E Dom Agacir, a mesma coisa. O padre Genivaldo me contou que quando ele foi, porque a gente tem que prestar conta do nosso superior, né? Como eu pedi permissão para o meu para sair, eu tenho que pedir para entrar, né? E aí, quando o padre Genivaldo foi pedir para o Dom Algacir, né? Ele falou, quer que eu ligue para ele? Quer dizer, atencioso. Entendeu? Então, esse tipo de atenção, esse tipo de carinho, o padre Genivaldo dá show de bola. Ô padre, estão perguntando aqui, ó. Ah, vem o golpe. Quem faz aniversário na sexta-feira santa, pode comemorar? Pode, mas não fazer festa. Não pode ter bolo, não, parabéns. É dia de jejum, criatura. É verdade. Ou você reza, tem 2 dias de jejum só no ano, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E outra, mas eu vou ficar sem comemorar? Ai, meu Deus do céu, pelo jeito alguém faz aniversário, né? Então, não, comemora um dia antes. Ou deixa para comemorar depois. Hoje que é Páscoa, junto com o chefe. Né? Hoje, melhor ainda. Mas não, né? Aí fica emburrado com o beição assim, né? Será que é? Aí a gente tem que aprender. Né? Não, a gente tem que aprender assim, cada coisa na sua coisa. E outra, todo ano ele faz aniversário na Sexta-feira Santa? É todo ano? Não.
Sim, às vezes Vai oscilando, vai mudando, isso, né? É rotativo, né? Então, sabe, festeja assim, né, com o coração, ainda mais como você disse, no dia do patrão, né, Sim. na Páscoa, celebra lá, junto com o chefe. Sim, pô. Quer coisa melhor do mundo? Não tem. Então a gente tem que aprender, talvez, saber cada coisa no seu canto. É diferente uma criança de 1 ano, de 5 anos. 1 ano não, porque a criança ainda nem sabe o que faz entende aniversário, nada, né? né? Mas quando a criança lá pede, pai, mãe, vamos celebrar, né? Tudo bem. Ou aí é o momento da catequese. Isso, de educar. Porque eu né? digo que a igreja tem a alegria e a tristeza de ter catequista. Sabia? Eu penso assim. Alegria. Graças a Deus que tem as catequistas e os catequistas para ensinar. Oh, glória! Oh, como dizia o padre Antonello, oh, glória! Né? Então, que bom que tem. Ainda bem. Agora, a tristeza. Por quê? Porque essa não é a função de alguém de fora. É a função de alguém de dentro. Né? Na minha vida, em 33 anos de padre, só 2 famílias, 2 crianças receberam das minhas mãos a primeira Eucaristia e a confissão. Só 2 crianças. Uma mãe chegou e falou assim, padre, o senhor dá a primeira comunhão para o meu filho? Eu disse, como? Como assim? Padre, eu dei a catequese para ele, eu ensinei a ele a viver a fé, eu ensinei a ele, pode perguntar para ele o que o senhor quiser. Aí eu chamei a criaturinha, conversei com a criaturinha ali e botei a mão no queixo, que eu fiquei de boca caída, e falei, boca aberta, né? Caída não. Mas eu fiquei de boca aberta porque a criança que ela me trouxe sabia muito mais da igreja e da fé do que os meus catequizandos. Então, quer dizer, é função do pai, é função da mãe, né? E para de jogar um nas costas do outro, né? É função dos dois ensinar a criança a viver a fé. Sim. Esses dias até estava falando com o Flavinho, né? Eu sou meio contra o batismo de criança, desse povo que leva a criança na igreja para batizar, e o pai e a mãe não vai na igreja. Não frequenta. Não Outro dia uma mulher falou para mim assim, padre, eu posso escolher um irmão da Assembleia de Deus para ser padrinho do meu filho? Eu falei, não! Que trem é esse? Você quer colocar a criança dentro da igreja católica, mas você não quer entrar? Então, eu acho que tem que a catequese começar de dentro de casa. Acho, não tenho certeza. Né? O Papa João Paulo II dizia muito, né? Na igreja doméstica, a igreja dentro de casa, né? Rezar junto. Né? Ó, se você não faz, já serve puxão de orelha. Né? Rezar junto. Dorival, acorda aí, rapaz. Não, né? Então, é rezar junto, é recitar o texto, é chamar, senta aqui, antes de comer. Né? Um sinal da cruz, pelo menos, né? Ensinar o trenzinho a pedir bênção, né? Porque eu gosto de pregar isso, que uma casa onde a criança pede bênção para o pai, bênção para a mãe, bênção para a avó, bênção para tio, para tia, recebe mais Deus. Sim. Por quê? Eu ouvi uma vez de um bispo, eu não lembro o nome dele, não vou cometer o erro de falar o nome de errado, né? Um bispo que disse assim, a bênção do pai e da mãe é muito mais forte do que a bênção do padre. Por quê? Porque existe o sangue. O seu sangue corre nas veias dos seus filhos. Então, além de ter a bênção de Deus, tem a bênção do sangue. Né? Do seu sangue, do seu comprometimento com a criança. A criança vai ter você pro resto da vida. Você não é amigo. Eu tenho uma raiva de pai e mãe que fala que é amigo dos filhos. Vocês não são amigo, não. Eu não concordo. Que amigo o quê? Você é pai. Sim. Depois que tiver lá os 30 anos, que não tem mais jeito mesmo, que é aquilo mesmo, né? Aí pode até tentar ser amigo. Sim. Mas durante a época de educação, você tem que ser pai. Você tem que ser mãe, cada um no seu quadrado, cada um no seu jeito, na sua função que Deus colocou. Então a bênção chega para selar tudo. Então, por exemplo, quando eu assistia casamento dos outros, dos casais por aí, já sabe, né? Assisti. Eu não celebrei, nem casei ninguém. Eu assisti. Né? Eu sempre termino dizendo assim, agora você peça a benção para sua mulher. O quê? Peça a benção. De manhã, peça a benção. Benção, meu bem. Tá emburrado, benção, bem. Né? Mas pede, né? Mas pede. É a hora que a outra tampa do caldeirão fala, Deus te abençoe. Deus já entrou ali. Já. Agora, você já imaginou, por exemplo, 17 anos de casado, não é isso? Né? Já dormiu nervoso. Sim. Um virado contra o outro. Né? Já pensou se a criaturinha fala assim, benção?
O quê? Bênção. Né? Aí já entra, parou de não conversar. Sim. Porque Deus já começou a ficar no meio. Né? Quando põe as mãos para abençoar no casamento, eu digo, agora vocês não são 2, são 3. É Deus abençoando vocês 2. Então, a partir de hoje, peça a benção. Sim. Peça a benção. De manhã, você não faz ainda, né? Quando for dormir... Não está fazendo ainda, né? Não. Vai começar hoje, né? A gente tem o costume de um pedir bênção pro outro, né? Então. Que é o tio Dorival nos ensinar. Então, toda vez que a gente for... A gente Não. se encontra. Estou falando você que eu sou mulher. Às vezes sim, às vezes não. Não, então você vai começar a partir de hoje. Dia, todo Compromisso? Dia. Compromisso. E compromisso o firmado. rapaz do aniversário? O produtor vai também. O produtor Será vai. que vai? Sei não, hein? Ele tá mais escutando que ele tá escutando até o chiadinho que tem no fundo, né? Então, a bênção de Deus vai lá. Eu acho bonito pensar isso. A palavra, a frase Deus abençoe, ela tem um efeito tão forte, mas tão forte que vocês não têm noção. Quando uma criança pede para mim, bença, padre, que lá na roça faz isso, né? Lá no interior. Bença, padre. Eu coloco a mão em volta e digo, Deus te abençoe. Sabe o que quer dizer? Eu estou injetando Deus na vida daquela criaturinha. É a mesma coisa vocês, sabe? Vocês são os 2 são um só. Sim. De vocês nasceram as criaturinhas que eles têm. Então, Deus está ali no meio de vocês. Sim. Isso é muito bonito pensar. Sim. Padre, estão perguntando aqui, ó. Paulo Henrique Germano Júlio. Bom dia, padre. Dia. Noite. Recentemente, o Papa Francisco disse que a igreja está aberta a discutir a possibilidade de padres poderem se casar. O que o senhor acha sobre isso? Não, isso é um fake, né? O Papa nunca falou isso. Sim. Né? Se cogita, se fala, porque já que o Papa é tão aberto ao diálogo, acolhe o Papa tudo, Francisco, né? Imagino que esse homem ouve, né? Acolhe e ouve centenas e milhões de pessoas, né? Então, se cogita, porque isso se fala desde o princípio. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, filho. Você perguntou se eu quero casar? Quer casar, padre? Eu não. Deus perdoe. Isso é feito para gente santa. Não é para mim, não. Sabe, ter aquilo que você falou, acordar com um remelo nos olhos, aquele bafo de onça, dentadura caída. Ah, pelo amor de Deus, vocês são santos. Aí você tá no banheiro, a mulher entra, quer usar o banheiro, você tomando banho. Aquele perfume. Deus perdoe, dá não. Se bem, eu acho assim, há vocações e vocações. Sim. Né? Mas a maioria de nós padres sabemos que quando a gente entra na igreja, tem que viver o celibato. Sim. A gente já sabe desde o começo. Não é nada escondido, não. Né? E a gente pergunta para uma criança, você quer ser padre? Não pode casar? Tá bom, então não pode. Sabe? Então tem primeiro perguntar se o padre quer. Né? A maioria não sei que não quer. Né? Alguns querem. Então deveria ser livre. Sim. Acho que a gente podia ser livre. Porém, isso é algo que vem de lá, é hierarquia. A igreja só se mantém viva há 2023 anos porque tem uma hierarquia. E essa hierarquia é para se fazer cada dia, cada momento. Você sabe, a igreja não se manteve 2024, 23 anos à toa. Sim. Existem normas, existem regras. Né? Pode ver que a sociedade está toda perturbada, conturbada, por quê? Não tem disciplina. Padre, você falou de sociedade, eu vou fazer essa pergunta e o senhor continua daí onde o senhor parou. Padre, hoje, em uma sociedade tão polarizada, isso tem ajudado ou atrapalhado na missão evangelizadora da igreja? É igual o celular. Você está aí, né? Estou com meu celular na mão. É bom? Sim. Mas tem tudo que está aí é bom? Não. Então, ser polarizado é ser do todo. Tem coisas boas e coisas ruins. Sim. Então, você deve escolher o que é bom, o que é ruim. Tem que filtrar. Nem tudo... Como é que é a frase? Eu esqueci. Nem tudo é permitido, mas... Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Isso aí. O rapaz sabe das coisas, né? Então, né, nem tudo é permitido, mas as coisas nem tudo convém. Sim. Né? Isso pode, mas não deve. Então, a gente tem que aprender isso na nossa sociedade. E quem vai ensinar isso? Quem manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é mandar com autoritarismo, não é mandar obrigando. Impor. Não, é obrigar ensinando. Por isso a forma do pai e da mãe catequizar.
né? Porque você vai ensinar no dia a dia, porque senão você corre o risco. O seu filho mais velho tem quantos anos? 12. Vai fazer 12. E, quando você fala uma coisa para ele, é ele e ela? Ela, a Rebeca. Você olha para a Rebeca e fala assim, faz isso. Ela vai fazer, ou senão, se for bocudinha, vai falar assim, se puxar para o vô, vai falar assim, você não faz. 2 erros. Você permitiu e segundo, deixou de chamar de você. Isso. Já perdeu a autoridade. Porque quando você começa a liberar, que me chama de você, me chama de João, o que você é na vida dessa criança? Que caminho você delimita para ela? Que caminho você ensina para ela caminhar? Para que serve a sua paternidade? Onde foi parar a sua paternidade? Então, tudo isso entra no jogo, entra no foco. Ai, mas padre, não precisa chamar a gente de senhor. Não é que precisa, ajuda. Não é que precisa usar o hábito, ajuda. Né? Não é, mas você vai ensinando limites. Hoje em dia não tem mais limite. Você vê lá o aluno matar a professora. 13 anos. Você vê lá o aluno entrar e esfaquear os coleguinhas. Né? Você vê tantas loucuras no nosso Brasil e no mundo. Por quê? Não tem mais limite. A liberdade, o povo é livre, mas não é libertino. Deus nos dá liberdade. Pois é, Deus nos dá a liberdade, não a libertinagem. Então a gente tem que aprender a seguir os caminhos certos. Aí o mundo pode ser melhor. Quando eu aprendo a amar e não a odiar. Quando eu aprendo a ajudar o outro a crescer, né? E vocês pais, né, e nós padres, temos que aprender isso, ensinar o irmão a crescer. Sim. Né? Como eu estava falando antigamente, lá no começo, né? Igual na missa, tá lá a criança berrando, feito uma siriema solta no pasto, né? O que o pai e a mãe têm que fazer? Educar, corrigir. Agora, você imagina, você está rezando, um trenzinho falando na sua cabeça, aquela vozinha ardidinha, Deus seja louvado, porque vocês são pais, né? Aquela vozinha na sua cabeça. Nossa, você já pensou? Sim. E alguém na frente querendo rezar, e o trenzinho gritando lá, e falando, e correndo. Você, além de tudo, você atrapalha. Eu não entendi a risadinha, mas além de tudo, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. A gente então, sabe. Mas o que eu faço? Eu prefiro ficar ali na porta, né? com ele. Isso. Apesar que o padre Genivaldo já falou pra mim uma vez. Que ele tem paciência, né? Falou, João Paulo, deixa o José Pedro aí. Entendeu? Mas é que nem, não é só a questão do padre. Tem outras pessoas também. Tem gente que deixa na igreja por causa disso, sabia? Entendeu? Não, sim, eu porque já não consegue rezar. Sim, eu já falei, uma vez eu cheguei a comentar com a Camila. Falei, Camila, vamos fazer o seguinte. Camila é só a tampa do caldeirão. A Camila da tia de Célia. Eu vou um horário na missa, você fica com as crianças. Aí depois eu não, tá errado. Aí a Camila falou, não, João Paulo, a gente é família, a gente tem que ir todos juntos na missa. E ali, entendeu? Educar. Isso mesmo. E a frase antiga, né, de pequenino que se torce o pepino. Senão não adianta. Sim. Você tem que ensinar. E tem que ir junto. Sim. E de vez em quando dá um tucãozinho, dá você ficar quieto aí, entendeu? E naquela hora é a hora que você vai catequizar. Sim. Os pais não entendem isso. Aí toca o padre e fala, e tem padre que é grosso, porque é ser humano, né? Tem dia também tá com os pacová cheios, né? Sim. Então, sabe, tem que falar. Aí vem uma velha e fala, não pode falar isso, uma criança não volta mais. Então vai você rezar a missa. Para ver como é bom você conseguir concatenar suas ideias com alguém gritando, com alguém correndo. Quer dizer, chama atenção, qualquer movimento na missa chama atenção. E além de tudo, como você disse, não atrapalha só o padre. Sim. Atrapalha o povo. Atrapalha. O povo já não presta atenção em nada, a não ser que o padre solte um palavrão. Né? Se soltar um palavrão, o povo guarda pro resto da vida, vai saber tudo do padre. Mas se as coisas boas não guarda. Sim. Então o que acontece? Você vai ter que educar a criança. Sim. Não pode fazer isso que você pensou. A Camila está certa. Sim. Não pode fazer isso. Tem que ser junto família. E catequizar ali. Sim. Né? E chamar na chincha ali. Né? Nós temos que aprender isso. Isso. O padre, perguntaram aqui. Por que a igreja tem tantos santos, os irmãos evangélicos criticam irmãos muito protestantes. Isso. Irmãos separados. Separados, falando que o único santo é Deus. E o que precisa para as pessoas se tornar santos na igreja católica. Aí mais a última. Vou fazer as 3 porque tem a ver. Depois vamos lembrar tudo. Que Tio Dorival pode se tornar santo? Por que tem tantos santos na igreja e esse nosso... Então vamos lá. Primeiro, por que tantos santos? Por que você tem pai?
que você tem mãe? Por que você tem tio? Sim. Para quê? Para dar exemplo. Por que você tem primo? Para dar exemplo. Uhum. Agora, se você tem um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, que não dá exemplo de nada, você esquece. Sim. Agora, se você tem alguém que te chama atenção, você olha e fala, nossa, ela fez isso, por que eu não vou fazer também? Ela fez aquilo, por que eu não vou fazer também? Entendeu? Sim. E isso vai ajudar. Se ela consegue, por que eu não consigo? Isso que vai ajudar, é o testemunho. Sim. Então, quando você olha lá para uma imagem, né, para o São Luís Gonzaga, nossa, o que esse homem fez para ser santo? Fez isso, fez aquilo, eu não sei direito a vida dele e tal, mas fez isso, fez aquilo. Porque tem um Santo Expedito, como eu falei na procissão, né, chegando na comunidade Santo Expedito, ali no Tijuco Preto, né? Tijuco Preto. Aí eu fui chegando e falei assim, né, ontem não, hoje. O que tem a ver isso com o Santo Expedito? Você sabe? Não. Não? Então, tinha a imagem do Santo Expedito tem o que no pé? Um corvo. Isso. Não é uma coerva, não. É um corvo. Um corvo. O corvo, quando ele se sente oprimido, e ele está debaixo do pé de Santo Expedito, ele grita o quê? Cras! Cras! E pode ver que está escrito cras embaixo, assim. O que quer dizer? Ontem, em latim. E na cruz de Santo Expedito está escrito hoje. Hoje. Né? Então, Santo Expedito é das causas urgentes, Sim. que não é para ontem, é para hoje. Então, você tem que aprender, o santo é o exemplo. Por que São José traz um lírio na mão? Para lembrar que ele foi escolhido por Deus. Né? Tinha uma tradição no tempo de Jesus que se reunia vários homens para Deus escolher o marido. E a tradição diz que o bastão que São José tinha na mão se transformou num lírio. Então aí o povo entendeu que José... É uma tradição, uma lenda, sim. né? Que não sei se é verdade, se não é, mas também não interessa. Interessa o fato, José foi escolhido. Por que Teresinha tem a Rita tem a cruz na mão? Porque ela era aquela que venerava a cruz, e da coroa de espinhos, que não era na mão, mas era na parede, saiu um espinho e cravou na sua testa. Então, por isso ela tem a marca ali. Porque São Padre Pio tem a mão enfaixada. Então, quer dizer, são testemunhos. Então, você olha para a imagem e ela te lembra alguma coisa que essa pessoa fez. E se ela, a pessoa humana, fez, por que a gente não pode fazer? Entendeu? Sim. Então, por isso, existem vários santos. Sim. O Dorival pode ser santo? Pode, você também, eu também. É só olhar para o testemunho. Hoje já se pensa na beatificação do Padre Léo, na beatificação já do padre Jonas, já se pensa, se fala, lembra que cantaram no dia que o Papa Bento morreu? Súbito, santo súbito, quer dizer, santo já, logo. Então, é assim, por isso que tem vários santos, né, para ensinar a gente, para serem exemplo para a gente. Né? Quando você pega a carta da sua avó, né, que mandava para você, olha, filho, não faça isso, não faça aquilo. Né? Isso é o que deixou ensinamento. Por isso a igreja tem tantos santos. E a gente falou sobre a questão da canonização. Quais são os critérios para canonizar um santo hoje? Tem um caminho, né? Não é assim, não é amanhã cedo já, né? Santo Antônio é o santo, pelo que eu sei, né? Posso estar errado, mas pelo que eu sei é o santo que foi mais rápido canonizado. De Pádua? De santo, de Pádua. De Pádua que não é de Pádua, né? Não sabia. Eu vou confundir sua cabeça. Vai. Qual é o nome de Santo Antônio? Não é. Não sei. Fernando. Fernando. E por que virou Antônio? Porque na congregação tinha a ideia de colocar nome de outras pessoas que já tinham nomes conhecidos como santos. Então eles escolhiam os nomes. E Padre Fernando de Bulhões é Portugal, né? Escolheu Antônio. Né? E ele não é de Pádua, ele é de Lisboa. É uma briga que tem aí, porque ele nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Né? Então, o povo fala que é Santo Antônio de Pádua porque morreu em Pádua, mas ele nasceu em Lisboa. Então, aí os italianos brigam com os portugueses, ora, pois, é minha, não é meu, não é teu, é seu. Né? Então, os santos vêm ensinando isso para a gente, no nosso dia a dia. Né? Mas eu esqueci qual era a pergunta mesmo? Qual a pergunta? Qual que é o processo de canonização dos santos? Então tem o caminho. Primeiro, bem-aventurado. Você tem lá uma vida
que foi de bênção. Bem-aventurado, né? Bem cheio de aventuras na sua vida, né? Bem-aventurado. Depois se torna beato. Aí tem gente que é tonta, né? Fala, você é um beato. Beato, E o outro aí acha ruim. Tem que achar é bom. Quer dizer que você está no caminho certo. Sim, tá né? dando resultado. Beato quer dizer que você está no caminho certo. Aham. E aí, então, aí tem que ter um milagre. Um milagre comprovado pela ciência. Não é um milagrinho, não. Ah, a dentadura do produtor caiu e não quebrou. Sim, Milagre, sim, não. sim. O anjo da guarda segurou. Não, tem nada a ver. Né? Então, milagre tem que ser comprovado pela ciência. Não é nada assim de Sim. estalar de dedos. Né? O bem-aventurado tem que ter uma vida. O beato tem que ter um milagre, né? Que ele intercedeu. Que tenha provas que ele intercedeu. E o santo, 2 milagres. Né? 2 milagres comprovados pela ciência. Né? Aí você entra para os cânones, não entra pelo cânone, entra pelos cânones, né? Então aí você faz parte do cânone romano, quer dizer, dentro dos documentos da igreja você entrou, você adentrou. Então aí você consegue participar dos tronos da igreja, né? Ter a sua imagem colocada em qualquer lugar, certo? E agora tem que prestar atenção numa coisa, né? Você já prestou atenção que muito poucos santos estão sentados? Imagem? Muito poucos santos. Sim. Só se ele for doutor Isso. ou Jesus. O resto não, o resto tudo de pé. Tudo de pé. Pode ficar de pé de prontidão ali. Né? Tem, os sentados é porque são os doutores, estudaram, Isso conhecem leis, conhecem normas, né? Tá bom? Porque um dia eu vi uma imagem de São Leão Magno e ele é sentado numa pedra. Porque é doutor, né? Santo Ambrósio, né? Isso. Estão perguntando aqui, falando de santo ainda, padre. Messias Tureta. Turreto ou Tureta? Padre, qual é a sua devoção? A minha? Jesus. Jesus. E a minha mãe. Maria. A nossa mãe. Nossa mãe. Ah, mas padre, e os santos? Gosto muito de São Francisco. Gosto muito de Assis, né? Se o senhor fosse aconselhar um livro de um santo hoje, para quem está acompanhando a gente ler, qual o senhor indicaria? Dos santos. Dos santos. Primeiro a Bíblia, lógico. Sem a Bíblia não tem mais nada, Sim. né? Mas hoje eu aconselharia No Colo da Mãe. Orando no Colo da Mãe, que é o meu livro. Saiu bem. Oxe, você acha? Você ergueu a bola e eu cortei. Isso aí, tá certo. Não, mas assim, e eu aprendi há pouco tempo não, assim, uns 10 anos para mais, a amar muito José. São José. Porque, olha, gente, José é um exemplo de entrega, né? Um exemplo de confiança. Imagina você, João, Camila chega para você, vocês não fizeram nada de festinha, e de repente ela parece grávida. O que você vai pensar? Vocês vão brigar, vocês vão se pegar, você é infértil, e como que ela ficou grávida? E aí, como é que é esse trem? A gente não fez nada. Ainda, como é que já... é isso? Né? Então, eu comecei a pensar nisso. Falei, como eu falei no começo da cruz, né? José é o homem que acreditou. Acreditou num sonho. Deus foi lá no sonho dele, né? E tirou o pesadelo e transformou num sonho. Colocou lá, José, não tenha medo de receber Maria. Sim. O que está acontecendo com ela é de Deus. Fica tranquilo, sossega, rapaz. Você não foi corneado, não. Né? Sossega. Não tá chapéu de né? touro, não, né? Cuidar, não fica questionando. E José vai simplesmente, tá bom. Se o senhor falou, quem sou eu para retrucar? Sim. Então, José, para mim, é o grande santo da entrega. Sim. E do silêncio. Você não ouve José. Sim. Mas José ouve Deus. Né? Então, eu aprendi muito isso, principalmente lá na obra, com Madre Teresa Michel, ela ensinava assim, você tem um problema, levanta a imagem de São José, põe um pedido debaixo do pé dele, que ele dá jeito. E olha, nesses 17 anos da nossa obra social, da ANSFA, moço, ele providencia. Porque ele providenciou comida para Maria, providenciou comida para Jesus. Jesus trabalhou com ele 30 anos na carpintaria. Então, como não amar essa criatura? Sim. Não tem jeito. Por isso a igreja colocou a ele como patrono das famílias, patrono da igreja. Né? Então, para mim, José. Sim. Se for pensar num santo, José. Sim. Um outro santo, Francisco. Aí vai. O senhor, como padre, estudou bastante. Um santo, a gente falou de santo sentado. Um doutor da igreja. Nós estudamos
3 anos de filosofia, né? E 4 anos de teologia. São 7 anos de faculdade para poder receber a ordenação, né? Então a gente tem que estudar, tem que estudar. E também tem que se manter atualizado, né? Sim. Você tem que ler, você tem que ver um programa que seja bom. Não que não possa ver porcaria também, né? Mas de vez em quando é bom você dar risada, né? Então, você pegar um livro, ler, se atualizar, você precisa fazer isso. Senão, quando você vê, você está no fundo do poço, está um saco vazio, e saco vazio não para em pé, né? E você só dá aquilo que você tem. Sim. Uma hora você vai esvaziar tudo e aí? Não tem mais nada. Tá cheio de espaço vazio para pensar o que não presta, né? Mente vazia, oficina do capeta. Diabo, O padre, o senhor falou que entrou num assunto e eu acho que cabe a gente falar aqui. O senhor com 13 anos, o senhor entrou. Seminário. E o senhor falou aí sobre o menino de 13 anos que matou a professora na igreja, esfaqueou outra. Aí logo depois teve o rapaz da machada, aí teve o rapaz no hospital. O senhor acha que isso é simplesmente um fato psicológico? Ou tem uma influência de uma mentalidade maldosa, essa... Eu acho que é um conjunto. Não tem jeito de você falar, é isso, é o aquilo. demônio, Não. porque eu vi gente falando, tá endemoniado. É muito fácil jogar a culpa nele, né? O bicho é chifrudo, já ainda vai botar a culpa no trem. Eu tenho dó, tem hora que eu tenho dó do diabo, sabia? O povo dá um espirro na igreja. É o diabo. Não, é gripe. É gripe. Solta um pum na igreja. Não é o diabo, não, é gases. É gases. Né? Comeu muito feijão. Para com isso. Né? Então, é uma junção. Ó. É espiritual, é físico, é familiar, é uma engrenagem. Nós somos uma engrenagem. Sim. E quando um dente falha, a engrenagem descompensa tudo, vira um trem. Vira um trem. Eu tenho mania de falar trem, né? Vira um negócio doido. Ou seja, você se perde, descarrilhado, você não sabe mais o que seguir. Porque faltou uma parte. Né? O ser humano ele é complexo. Deus fez perfeitinho, mas a gente complica tudo. Então, uma família que não sabe ensinar, o dente já começou a falhar. Uma família que não dá testemunho, vai falhando mais de novo. Depois, não tem igreja. Outra coisa. Eu acho interessante, eu vou até falar aqui, mas o Ratinho, por exemplo, o Ratinho da TV, o que ele fala? Uma família sem religião não leva ninguém a lugar nenhum. Então, são engrenagens. Você tem que estar tudo, eu acho chique essa palavra, concomitante. É chique, né? Você tem que treinar para falar, porque senão você né? Então, você tem que ir colocando ali toda a engrenagem para funcionar. Então, eu acho que é uma junção. Espiritual, sim. Mas não joga tudo na culpa do capeta, coitado. Vai querer exorcizar o rapaz, jogar água benta. Você chega lá, outro dia aconteceu, né? Eu já contei para vocês, mas em off, né? Contei o seguinte, que um cara bebeu, encharcou, estava apaixonado para a freira e se atirou de uma janela. E falou que estava com o diabo no corpo. Dei-lhe uns tapas na cara, o diabo foi embora. Mas eu não bati no diabo, eu bati nele. Ele era para bater nele mesmo. Pois é. O diabo nem estava sabendo. Opa, é comigo? Tô ganhando essa. Espera aí que eu vou chegar aí, né? Por isso que o diabo se aproveita. O diabo é covarde. O que covarde faz? Ele espera a sua fraqueza. Sim. Espera você virar as costas. O diabo é covarde. Então ele se aproveita. Então tem que tomar muito cuidado para quem você dá poder. Eu prefiro dar poder para Jesus. Sim. Né? Mas tem gente que... não, é o diabo. Tem que fazer oração. Gente, não brinca com Deus, né? E não joga a culpa tanto no outro, coitado. Sim. Né? Aqui, padre, a gente via muito isso, né? Não sei se o produtor lembra. Mas aqui, todos os meninos que aprontavam, quando chegava com aquela cara mais lisa... Ai, tio João, foi o diabo, aí dá vontade de falar, foi o diabo, pegou e levou você lá na bendita, você pegou, usou, roubou, tirou coisa daqui de dentro de casa, levou pra rua, vendeu, usou, aí acabou o dinheiro, você voltou e agora a culpa é o diabo. Tadinho, dá até dó, né? Então, não é assim, gente, tem que tomar cuidado, né? O diabo, ele é astuto, né? Ele aproveita. Então, por exemplo, uma briga. Por exemplo, o casal brigou. Vem eu brigar de novo com vocês, né? O casal brigou. Aí fica uma semana sem conversar. Sim. Uma semana sem pedir a benção. Uma semana sem rezar. Quem que vai aproveitar? O diabo. Ele vai aproveitar. Mas quem abriu a porta? Fomos nós.
Então não é assim. Ele só se aproveita. Ele é aproveitador. E esperto, astuto, né? Dentre os anjos que Deus criou um chamado anjo de luz. Sim. Lúcifer. Né? Ele se sentiu tanto, né? Ele se sentia, né? Estava no momento Tassi dele, está se sentindo. Aí ele falou assim, já que eu sou o mais bonito dos anjos, já que eu sou o mais inteligente dos anjos, já que eu vou fazer uma rebelião. E aí juntou uma gangue lá e falaram, vamos fundar o nosso reino. E ficaram o reino de Deus aqui e o reino do Lúcifer ali. E aí fica debatendo. E o que o inimigo faz? Ele quer invadir sua casa. Não consegue pela janela, vai ver uma porta aberta, vai um portão aberto que você não fechou direito, né? Eu que tenho toque de portão que eu digo. Né? Ixi Maria, eu dou a volta no quarteirão para ver se eu fechei de novo. Eu tiro até foto para poder olhar. Não, fechei. Tá fechado. Eu deixei fechado. Né? Então, quer dizer, a gente vai abrindo brechas. E aí o diabo vai entrando. Sim. Aí quando ele vê, filho, ele entrou pelo meu toque. Ele entrou pela minha ranzinza. Por ser ranzinza. Arrogância. Ele entrou pela... Bravice. Daqui a pouco o que vai acontecer? Ele dominou. Tá dominado. Aí pronto, acabou. Aí não tem mais para ninguém. Então a gente tem que aprender a lutar contra. Jesus disse, né? Vigiai. Se o ladrão vier à sua porta, fica atento, não deixa entrar, porque se ele entrar, ele vai acabar com tudo, né? Sim. E assim a gente tem que aprender na nossa vida. É isso mesmo. Ô padre, quando começou essa, você falou sobre essa missionariedade que o senhor tem, a gente vê que é música, é internet, é televisão, que nem podcast. É o primeiro, hein? É o primeiro podcast? Que legal, hein? Como que começou isso? Porque a gente sabe que normalmente a gente vê aí, né? Tem o lado que... Tem muitos padres que ficam só nas paróquias. Hoje em dia, eu não sei dizer se é felizmente ou infelizmente. Tem padre que só vive nas redes sociais, né? Na televisão, não sei o que o senhor acha disso. Mas o senhor, especificamente do senhor, como que começou essa vida missionária, evangelizar, cantar? Porque eu particularmente... É um aprendizado que a gente tem, né? Quem canta, reza 2 vezes. Como começou isso na vida do senhor sendo padre? Eu nunca me julguei cantor. Sim. Né? Nunca. Né? Tanto que eu faço muito poucos shows, né? Essas coisas. Né? Nunca me julguei, eu acho que não sou cantor. Eu tento encantar. Ó, que chique. Eu tento encantar para Deus. Então, por exemplo, eu não sei ficar lá só cantando. Eu tenho que, no meio do caminho, botar uma evangelização, tenho que, no meio do caminho, falar, levar a pessoa a pensar, levar a pessoa a rezar comigo, né? Sim. E quando eu sempre fui muito tímido, olha que coisa, né? Eu era tímido. Nossa, mas eu cheguei a pagar para alguém fazer o seminário na faculdade, de medo de falar, né? Eu conheci, aqui na Diocese de São Miguel, olha que coisa, como Deus dá voltas, assim, nem existia a Diocese de São Miguel, né? Conheci o padre Carlão, né, que hoje está ali acho que na Tiradentes, eu esqueci o nome, como chama lá o bairro dele lá, né, perto da Penha ali. Eu conheci o Padre Carlão lá na minha cidade natal, em Álvares Florence. Se tiver alguém de Álvares Florence assistindo, Deus abençoe minha linda, maravilhosa, indiscutível cidade, Amém. A melhor cidade do país. Né? Então, eu aprendi lá com ele que o padre tem que cantar. Se não cantar, desafina, mas canta. Leva o povo a cantar. Né? O padre tem que falar com o povo, tem que encontrar com o povo, tem que ir ao povo. Hoje é chique falar, né, como o Papa Francisco, tem que ter o cheiro da ovelha. É chique falar esse negócio, né? Mas você tem umas ovelhas fedidas, mas você tem que chegar com o cheiro da ovelha, você tem que estar perto da ovelha. Né? E eu aprendi isso tudo com o padre Carlão. E comecei, ficou feio, né? Comecei a usar os dons que Deus me deu. Sim. Então, comecei a falar. Eu falo muito pouco, você percebeu, né? Sim. Dá microfone para um padre, você está perdido. Né? Então, dá microfone, tudo para P, né? Não pode dar microfone para padre, para prefeito, para político e chega. Né? Então, nós temos que aprender a estar no meio e falando do jeito que dá para falar. Né? Então, isso foi mexendo comigo. Aí, quando eu cheguei lá em Botucatu, eu conheci o Plínio Paganini, que era o dono da rádio. E ele começou a descobrir em mim o dom do rádio. E eu estou no rádio há
30 anos. Né? 30 anos de rádio. Nossa, né? E fiquei na TV Século XXI 23 anos. Lembra. Fiquei na TV Aparecida 1 ano. Na TV Pai Eterno 1 ano e pouco. Né? Então, aprendi que tudo que vier é lucro. Sim. Eu tenho que evangelizar. E hoje estou, sem fazer propaganda, mas querendo, vai fazendo já, estou na Rádio 9 de Julho, né? Toda noite, segunda a sexta, das 11 à meia-noite, ao vivo. Né? E sempre trabalhei na madrugada. Eu sou um padre de programa. Sim. De programa madrugada, né? Piorou, né? Então, é para falar de Deus, é para anunciar em todas as brechas. Aí me chamaram para esse trem de podcast. Aí eu falei, vamos ver o que é esse negócio aí. Eu até perguntei esses dias na missa, como é que assiste esse negócio? Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu falei, tá bom, vocês procuram aí, que eu não sei onde que acha o negócio. É. Não, mas é muito bom. E o que você acha desses padres que hoje em dia só querem viver nesse meio televisivo aí nas redes sociais? Eu acho que eles não querem só viver nesse meio, né? É que vê muito eles, né? Eu acho que o padre Fábio de Mello, o padre Juarez mais na Rede Vida, né? Mas mais padre Fábio de Mello, né? Que é hoje o expoente, né? Eu falo que eu queria ter metade da sabedoria daquele homem. Deus viu, como o homem fala bonito. Nossa, ô Jesus. Até me falaram, o Ed da comunidade. Da Globo, né? O Ed da comunidade ali da São Luís falou assim: nossa, agora o senhor está parecendo o Padre Fábio de Mello. Eu falei, não, eu sou mais bonito. Tá certo, então, porque se eu não achar eu mais bonito, quem vai achar, né? Isso mesmo. Né? Então, minha mãe já não está velha, nem lembro mais. Né? Então, eu acho assim, ele aproveita aquele momento. É uma missão. É uma missão. E é pedra, e é vidraça. Vidraça. Quer dizer, todo mundo tem. É muito fácil? Tá lá? Não. Chegar numa Globo é fácil? Não é. E é vidraça. Então ele vai receber pedrada de tudo quanto é lado. Vamos falar isso, falar aquilo outro, que ele ganha dinheiro, que ele vai não sei o que, isso aqui, não me interessa. Sim. O que interessa é que um padre está representando a minha igreja lá. Sim. E eu não vejo nada, ele fazer nada de errado lá. Né? E também, se fizer, é humano. Sim. Nós temos que aprender a amar o humano, amar o irmão. Sim. Né? Mas então, eu vou ficar lá eu com dor de cotovelo? Eu não. Sim. Ele é ele, eu sou eu. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua parte, o melhor possível. Então, não fico preocupado com isso, não. Sim. E eu acho que o povo de Deus também tem que parar com essa preocupação com a vida dos outros, né? O macaco senta no rabo e fica falando do rabo dos outros, né? Então tem que aprender a parar com essa história de inventar um monte de coisa, gente. Eu queria saber onde o povo acha tanto para falar da vida dos outros. É porque não olha para a sua, vida, né? Cuida da sua, né? Da minha, cuida da sua saúde, que da minha vida cuido eu. É a história do gatinho, né? Todo ser humano devia ter um gato, né? Que às vezes para deixar de cuidar da vida dos outros. E como que o senhor decidiu ser escritor? Que o senhor falou aí, o senhor já pode ir divulgando agora os livros. No colo da mãe. No colo da mãe. Delícia. Assim, eu não sou escritor. Sim. Eu escrevo sobre a minha vida. Sim. E eu acho assim, coisas que eu encontro. Tanto que o meu penúltimo livro é Encontros e Desencontros na Vida de um Padre. Quantos livros o senhor tem escrito? Tenho 6. Né? Então, encontros e desencontros. Quer dizer, o que acontece na minha vida, como eu estava falando dos santos, né? Tem que servir para a vida de alguém. Sim. Então, quando você pega lá o livro e entende um encontro que me levou a ser melhor, esse encontro pode ajudar você a ser melhor. Pode me ajudar a ser melhor. Então, por que não colocar isso no papel? Se bem que o povo brasileiro anda tão preguiçoso para ler, mas ler esse trenzinho aí e descobrir a vida dos outros, é uma beleza. Mas pode encontrar no e-book também, viu? Sim. Lá no Amazon, como é que fala? Amazon. Os livros dos senhores estão lá na Amazon. Estão isso aí, nessa Amazon. Para mim é Amazônia, né? Amazônia. No Amazon lá, tá lá no e-book, tá lá num monte de lugar. É só você entrar no meu Facebook lá, aí você encontra lá, Padre Delair Cuerva. Aí tá escrito lá onde você encontra o meu livro. E tem que aproveitar para adquirir logo, porque daqui a pouco começa a taxação aí dos apps de vendas aí online. Não entendi nada que ele falou. Ô padre, a gente vamos partir então para as considerações finais, que a gente sabemos que o dia do Senhor hoje é corrido, mais graças corrido, a Deus. Né? Mas eu quero falar isso aqui porque a tia Juscelia que perguntou. Ai, meu Deus. Aí a Chica, ela está sentada. Será porque ela é idosa? Então vou fazer Inhajo sério. Não, assim, ela está... Não,
Ó, veja só, eu falei de propósito porque eu pensei, tinha certeza que ia chegar nisso. Aham. Antes dela ser beata, fizeram as imagens dela sentada, Sim. né? E depois que ela se tornou, ela não é santa ainda, né? Ou já é? É Chica. Aí agora confundiu minha cabeça. Procura aí no São Google. No né? Google. São Google. O né? produtor vai estar... Isso, campia aí, menino. Vai logo. Né? Olha, dando ar. Dá trela para padre, é isso que dá. Então, antes dela ser, não sei se beatificada ou canonizada, ela tinha a imagem sentada. Mas aí foi proibido, quando ela subiu aos degraus da beatificação ou da canonização, que eu não sei, que está procurando lá, né? Ela tem a imagem agora de pé. Entendeu? Entendi. Então, ela mudou justamente por causa disso. Sim. Então, eu tenho, por exemplo, uma imagem dela quando ela estava sentada. Né? Mas aí eu falei, ué, mas está errado, alguma coisa está errada. Eu perguntei, porque eu também não sou, eu sou meio burro nessas coisas assim de essas tecnologias, não, essas hierarquias. Beata. É beata? Beata. Então tá. Então, ela é beata. Depois que a beatificou, não tem mais imagem dela sentada. Sim. Só de pé. De pé. Prontidão. Amém. Padre, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito rica. Muito obrigado pelas correções, pelas dicas. Eu garanto que eu e o produtor, a partir de hoje, vamos ser um esposo, vamos ser esposos melhores. Tem gente aqui que já falou, quando o senhor falou da bênção, pedir a bênção para o casal, tem gente que já falou aqui. A partir de hoje, vamos pedir bênção para as nossas esposas. Mas já é uma coisa, então, que já catequizou a Amém. gente. Glória a Deus. Ainda bem que serviu para alguma coisa. Não, serviu para muita coisa hoje. Então eu quero agradecer de coração. Deus lhe pague. Que Deus abençoe Já está pago. a fraternidade. Que São José, né, continue intercedendo. Que Nossa Senhora, Mãe da Providência, continue cuidando de vocês. Que eu sei que cuida, né? Acho que Nossa Senhora... Eu vou só terminar dizendo uma coisa. Certo. Você é amadinho de Nossa Senhora. Amém, amém. Você amém. também, produtor, é amadinho. Mas o apaixonado dela sou eu. Porque ela disse que os filhos prediletos dela são sacerdotes. Mãezinha, obrigado. Yes. Mas esse mesmo livro que o senhor tirou isso, uma vez eu li, que disse que ela é mais mãe dos órfãos. Não, é mais mãe dos pais. Então, padre, muito obrigado. Deus abençoe mesmo de coração. Ela é mãe, né? Ela é mãe. O senhor pode fazer as considerações finais, nós pedimos, e depois o senhor abençoe a gente. Eu quero dizer só o seguinte. Ame, e se não der certo, ama de novo. Ame de novo. Porque aí Deus vai se fazer presente. Amém. Amém? Amém. Eu quero pedir a bênção de Deus, né? O pessoal pede, pá, dá a sua bênção. Na minha não tem, não. Eu só tenho a de Deus. Amém. É essa que eu quero dar para você. Que o Senhor esteja ao vosso lado para vos orientar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. À frente de vós para vos guiar. Amém. E acima de vós para vos iluminar. Amém. Também dentro de vós para vos invadir com seu fogo de amor. Amém. Nas mãos da Mãe, nossa Mãe querida, nossa Mãe amada, na intercessão do providente José e de todos os santos e santas de sua devoção, receba a bênção que é do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas eu quero dizer mais, faça o sinal da cruz descente, viu? Não espanta mosquito, não, que o produtor ali fez assim, ó. Não, faz bonito, ó. Pai assim, ó, pensamento, Filho, umbigo, vida e Espírito Santo, todo o meu ser. Amém. E para terminar, um beijo de Jesus pelos olhos do seu coração. Como eu fazia na TV Pai Eterno, eu vou fazer imitando o Miguel Falabella, porque no Brasil nada se perde na ciclopia. Louvado seja nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Amém.